comunicação interna. Esse desafio é comum a todas as empresas, independentemente do porte delas. A esmagadora maioria das empresas tem problemas nessa área. E os desafios são muitos mesmo. Vou dar apenas alguns exemplos que vamos tratar na próxima entrevista. Como lidar com fofocas, como lidar com expectativas infundadas ou não, que a equipe passa a ter de tempos em tempos, como dar notícias ruins, por exemplo, cortes, remanejamentos e outras mudanças. Enfim, temos muitos temas nessa entrevista, por isso, fiquem atentos. Minha convidada é Xana Vasco, Relações Públicas e pós-graduada em Administração. Xana, vamos começar com fofoca. A fofoca, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que é quase inevitável, toda empresa passa por isso? Bom, Inácia, boa noite. Realmente é muito difícil que uma instituição, seja ela de micro, médio ou grande porte, se furte da fofoca. Realmente, onde tem gente, pode ter tem fofoca? Gente, às vezes até mesmo a nossa família, não é verdade? É verdade. Então. Agora, como é que se faz para lidar com isso de uma forma, já que ela é inevitável, de uma forma menos prejudicial para a gestão e para as operações do negócio e para as relações também, né? Porque a fofoca acho que entra muito aí, né? Com certeza. Você falou a palavra-chave, que é relacionamento. Na verdade, a gente não tem muito... Quando a fofoca se instala, ela já está num caminho acelerado. O ideal mesmo é que a gente pense nessa situação de comunicação antecipadamente. E isso é o que a gente faz dentro de casa mesmo, por meio de relacionamento. Se eu tenho, e isso normalmente se verifica nas instituições onde a comunicação formal e estruturada, ela não é a primeira forma de informação do colaborador, do talento interno. Então, a mesma coisa quando a gente está no meio ambiente familiar, assim, às vezes numa instituição familiar, ou então mesmo de médio ou grande porte, o que acontece é que o colaborador, ele não tem aquela informação formal, ou então ela é produzida de forma insuficiente para aquela pessoa. Então, ela vai buscar em canais informais aquela informação, aquela notícia que ela gostaria de ter. Então, você quer dizer que se a empresa se antecipa, ou seja, se antes que a fofoca comece a ter razão para circular, ou porque ela parte de uma insegurança das pessoas ou de um desejo de saber mais, como você disse. Então, se a empresa consegue perceber que determinada mudança ou expectativa de mudança possa gerar especulação, ela chega e fala de uma vez claramente? Claramente. Transparência, honestidade e relacionamento são as palavras-chave. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, em instituições maiores, às vezes o funcionário se sente até traído, porque a empresa faz uma ampla campanha. Ela liga a televisão, vê no meio do intervalo da mesa de negócio a campanha. E ela que está ali todo dia dando seu suor, não estava sabendo. Então, imagina que o nível de impacto que a gente vai reduzir na cabeça daquele colaborador, se ele for o primeiro a saber, como que ele vai se sentir motivado, valorizado, ele vai entender que a empresa se importa com ele. E se ele for relegado em segundo plano, ele pode olhar com uma vontade aquele projeto que é bacana. Sim, às vezes ele que poderia ser o grande amplificador daquela informação, ele vai falar assim, mas por que a empresa está fazendo isso? Eu não sabia. Aquilo dali é uma instituição que pode fazer vários comentários, positivos ou nem tão positivos. Eu quero trazer para você aqui um assunto que é inevitável nós colocarmos. O livro do Maquiavel, O Príncipe, que é uma carta aos governantes, tem um detalhe lá em que o Maquiavel dizia o seguinte: quando os governantes forem dar notícias boas, eles devem fazer isso o mais pulverizado possível, em módicas prestações. Nada de lançar um pacotão de novidades boas. Tem que ser novidade pequenininha ao longo do ano, por exemplo. Sim. Agora, notícia ruim, junta tudo e dá de uma vez. Você concorda com o Maquiavel? Bom, quem sou eu para contrariar Maquiavel, né? No entanto, hoje em dia a gente pode adotar também outras formas mais contemporâneas de se comunicar. Eu penso que a informação, a notícia, seja ela positiva ou não, ela tem que ser dada de forma direta, clara, transparente e sincera. Seja, às vezes a gente tem aquele afã de dar sempre as notícias boas, eu vou falar, a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo, e bravo, que dos meus grandes feitos. Só que todo mundo sabe que existem momentos de felicidade, que existem momentos de revés, existem momentos mornos nas nossas vidas, nas vidas das organizações também. Então, eu tenho que saber como comunicar isso de acordo com o meu público. Então, é claro, a minha sugestão é sempre tratar com o público interno, com seus talentos internos, que eles estão o tempo todo, e eles vão entender que às vezes aquela notícia, ela não é a que eu gostaria de dar naquele momento. Ele entende isso, porque mesmo que eu não coloque
colocando isso de forma explícita no meu discurso formal, ele vai entender, às vezes, na situação da empresa, que às vezes algumas pessoas tiveram que ser desligadas, que às vezes a notícia saiu já no jornal, alguma situação dela. Então ele vai perceber e ele vai entender que não é sempre, não é todo dia que a gente vai ganhar. Agora, você acha que não tem um pouco de estratégia nessa decisão do Maquiavel, que as empresas possam se espelhar? A questão de, por exemplo, empresas que estão em fase de expansão, fusões e aquisições, elas acabam tendo muitas notícias. Sim. Algumas ruins, do ponto de vista da equipe, né? Para a empresa pode ser boa, mas para a equipe pode ser uma mudança, corte. Você está aqui nessa filial, você vai ter que ir para outra, para um lugar que você não gosta. Exatamente. Quer dizer, a empresa deve se preocupar em tentar concentrar as notícias ruins, porque já que o impacto é ruim, e as pessoas vão arrefecer um pouco o ânimo, vão desanimar um pouquinho, é bom que isso seja tudo de uma vez? Ou você acha que tendo transparência é uma preocupação desnecessária? Olha, a questão da transparência não quer dizer que você não tem que planejar como que vai ser o seu discurso. Entendi. É claro que se você tem alguns reveses, né, você pode sim e deve, na verdade, noticiá-los da forma mais direta e imediata possível. Até porque se você não fizer, existem vários observadores no mercado. E a gente quer sempre ter a oportunidade de falar primeiro e falar a verdade de forma ampla. E às vezes uma pessoa que não ficou satisfeita vai falar aquilo na versão dela. Né? Porque uma coisa que é muito ruim é uma notícia ruim hoje, outra daqui a 3 dias, outra daqui a 15 dias. Aí fica sempre aquela sensação que nossa, vai vir mais uma notícia ruim. Isso não é um efeito danoso para o ânimo da equipe? Ah, sim, claro. Que você tem. Aí tem uma questão também até de carisma das lideranças. Né? Por quê? A partir do momento que você promove um relacionamento franco, sincero com seus colaboradores, eles vão confiar na sua liderança. Né? E até mesmo a questão da transparência. Porque você vai estar falando a verdade primeiro para eles, colocando de forma bem objetiva, então eles vão entender exatamente o que você está querendo colocar para eles. Né? E isso é uma questão que não vai só na situação de crise. Ela vai acontecer ao longo do histórico da empresa. Principalmente em organizações. Isso em organizações de todo tamanho. A gente vê em empresas aí até mesmo de porte nacional que tem aquele momento do café com o presidente justamente para estreitar né, o relacionamento, para ser tete a tete. E aí a gente tem pequenos e médios microempresários que têm a grande oportunidade de estar dia a dia, ali como eu vi no caso da confecção que apareceu anteriormente, que fez questão de apresentar a sua equipe. Né? Então, a partir do momento que você transmite aquela liderança, aquela certeza de que aquilo é uma situação temporária, até mesmo porque você confia na sua capacidade, na sua empresa, então aquela confiança vai ser transmitida também para os seus colaboradores. Quer dizer, sinceridade não é pieguice quando você fala de gestão de pessoas, né? Com certeza é a sinceridade que permite que eu, colaborador, que eu, funcionário, acredite mais no meu líder, né? Sim, com certeza. Se eu não tiver credibilidade, isso não só para os nossos talentos internos, para o próprio mercado. Né? Quem vai comprar de uma empresa que não tem credibilidade? Né? A gente tem vários casos aí no mercado que surge um boato, né? E a empresa, às vezes, instantaneamente perde o valor de mercado, a bolsa, seu valor de compra na bolsa de valores, afeta drasticamente, com certeza. Agora, se ela tem uma política de transparência, ela tem um relacionamento, porque o que é relacionamento? Relacionamento não acontece da noite para o dia, né? Eu trabalhei numa grande empresa que o CIO, ele falava o seguinte, que todo relacionamento é como se você fosse comer um saco de sal. Né? E você não come um saco de sal da noite para o dia. Né? Você leva um tempo, né? São vários almoços, vários jantares que você vai degustar. Né? Convivência, tem que ter convivência. Né? Exatamente. Por isso que é o grande investimento está nisso, nas relações com pessoas. Porque a empresa não é só um CNPJ. O CNPJ é muito importante para a organização. Claro, né? Isso que configura como uma instituição, uma pessoa jurídica. Mas a empresa, ela existe por meio e com as pessoas. Né? Então, a gente precisa de se relacionar com ela e o público interno, claro, em primeiro momento. Quer dizer, não dá para ignorar que qualquer decisão do gestor causa impacto na equipe, seja um positivo ou seja um impacto negativo. Com né? toda certeza. Então, ele não pode ser, na função de gestor, inocente. E de achar que todo mundo vai aceitar aquilo porque é funcionário e vai aceitar. Sim. O tanto que ele puder antecipar para que as pessoas não sejam surpreendidas pelas notícias ruins,
para que as emoções não passem na frente da razão aí nesse momento? É importante esse conselho para os gestores? Com toda certeza, com toda certeza o gestor ele precisa de se mostrar próximo, porque afinal de contas, a gente pegando a analogia do sal, é literalmente os colaboradores que vão comer, entre aspas, aquele saco de sal junto com eles. São os colaboradores que vão passar pelos reveses, vão superar, mais importante de tudo, superar junto com a confiança, com a credibilidade que aquele líder tem, mas também devem ser eles os primeiros a serem felicitados, devem ser sempre eles os primeiros a abrir o espumante, como se dizer. Quer dizer, todo mundo remanda esse mesmo barco, né? Com toda certeza. Ok, fica aqui então esse recado da Shana Vasco, é uma pessoa que entende bastante dessa questão da comunicação, é formada inclusive em relações públicas, com pós-graduação em administração. É um recado importante para todo gestor refletir sobre isso. Como lidar com a equipe. Muitíssimo obrigada por essa entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço, Inácia.